Sejam todos bem-vindos para mais esse momento do canal do GEB, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Vamos prosseguir estudando mais uma lição do livro Pão Nosso, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. A lição 34, lugar deserto. E lhes disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Mateus 6:31. A exortação de Jesus aos companheiros revestia-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna a aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos às forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre Jesus. Então vejamos, aqui nessa lição, intitulada Lugar Deserto, penso eu que Emmanuel vai nos convidar a refletir que lugar deserto é este, né? Que lugar à parte é este que o Mestre fala? E que deva ser buscado com o objetivo de que os aprendizes do Evangelho possam repousar um pouco nesse lugar deserto, nesse lugar à parte. Vejam bem, a orientação aqui de Emmanuel é para que a gente possa buscar esse lugar à parte, esse lugar deserto, e lá permanecer um pouco para descansar. Porque ao cristão é sempre convidado à mobilização e nunca repouso. Então, aprender onde fica esse lugar à parte, né? Que Emmanuel vai dizer aqui que é o santuário interno do coração.
ele vai se referir a esse lugar deserto que Jesus nos convida a encontrar e lá permanecermos um pouco, né? A essa câmara silenciosa, esse lugar dentro de nós mesmos, esse tempo secreto da alma, ou mesmo como o Emmanuel intitulou, esse lugar deserto, esse lugar à parte, ele não se efetiva nos mosteiros ou nos campos junto à natureza ou nos espaços de meditação. Esse lugar deserto, ele se situa dentro de nós. E como bem Jesus nos orienta, né? Para que nós possamos ir a esse lugar deserto e repousar um pouco. Ou seja, o que significa esse repousar um pouco? Para o aprendiz do Evangelho, significa que é usada a reflexão, ou seja, um recurso que nós, espíritos imortais, reencarnantes aqui no planeta Terra, devemos lançar mão, pois o recurso da reflexão nos convida a estarmos movimentando dentro de nós energias, muitas das vezes paradas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, esse lugar deserto que se encontra na nossa intimidade, que nos proporciona essa união com o Criador, né? É o espaço em que nós devemos usar da reflexão para gestar as nossas emoções, para que uma vez essas emoções estando harmonizadas, nós possamos cumprir com aquilo a que viemos realizar no momento atual da nossa reencarnação. Esse lugar à parte em que Jesus nos convida a estarmos vai nos proporcionar, através da reflexão, buscar, verificar o que ainda dentro de nós precisa ser modificado, precisa ainda ser trabalhado. Então, nesse templo secreto da alma, como o próprio Emmanuel explicou, né? O Cristo opera. É nesse espaço, é nesse lugar deserto, né? É nesse templo secreto da alma que o Cristo espera por nós, a fim de quê? A fim de nos revigorar as forças que muitas das vezes se encontram desorganizadas. Por isso é tão importante atendermos ao chamado do Cristo quando ele diz: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Atender a esse chamado do Cristo vai nos proporcionar equilibrar os nossos centros de forças para que, gestando as nossas emoções, equilibrando os nossos pensamentos, nós possamos estabelecer um contato mais íntimo com o Cristo, para que, uma vez revigorados, possamos sair de nós e irmos ao encontro do irmão que se encontra em dores maiores do que a nossa. Então, esse lugar deserto, né, ele não deve ser um ponto de parada, mas um ponto de repouso,
um ponto de reequilíbrio das nossas energias, para que, uma vez convictos do nosso propósito reencarnatório, nós possamos auxiliar aqueles que se encontram aflitos, aqueles que se encontram perdidos, para que possamos auxiliá-los a encontrar dentro de si a esperança em dias melhores, a buscar o alívio que o Cristo promete aos aflitos da alma. Pensemos, irmãos, que esse lugar deserto, esse lugar à parte, pode ser alcançado por todos nós. E é nesse local que vamos efetivamente estabelecermos esses pontos de conexão com o Criador. Que Jesus continue nos abençoando e que a sua doce paz envolva a todos nós. Abraço grande.